está madura, o verão já terminou. Cristo tem na mão a foice, o fim chegou. Lá no céu do santuário já não há intercessor. Cristo vem julgar o mundo, vem juntar os que são seus. Leve virá, leve virá, leve Jesus voltará. Leve virá, leve virá. Leve Jesus voltará. A você, telespectador, e ao nosso querido auditório da TV Novo Tempo, boa noite. Depois do meu boa noite, vem uma seguinte declaração: está acabando. Foram 5 noites juntas com você, telespectador, desde a última quarta-feira, quando vivemos juntos uma aventura bíblica, norteada por Deus através do seu veículo humano, pastor Ivan Saraiva, junto com Arautos do Rei, na nossa celebração, no nosso especial da Páscoa. E hoje é o domingo de Páscoa. E hoje estamos encerrando esse momento especial que entra para a história da televisão Novo Tempo. Porque a gente acredita que o que você acompanhou conosco nas últimas noites fez a diferença na sua vida e fará a diferença por toda a sua eternidade. Pastor Ivan Saraiva conclui suas mensagens hoje abordando o tema da ressurreição. A ressurreição de Cristo e a ressurreição do sonho de todos nós, junto com a volta de Jesus. Que Deus abençoe você no programa dessa noite. Peço a você fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos orar? Bondoso Pai que estás nos céus, vivemos juntos, Senhor, 5 noites de poder. Vivemos juntos, meu Deus, uma maratona espiritual onde cada momento percebemos a mão de Deus aqui nesta programação e através da TV Novo Tempo alcançando milhares e milhões de corações. Senhor, é a última noite, é a última mensagem, é o último toque do Espírito Santo nesse especial da Páscoa. E tudo que eu te imploro, meu Deus, é que o mesmo Espírito Santo que ungiu cada segundo desta programação esteja multiplicado nesta última mensagem, nesse último encontro. Que a ressurreição cale fundo em nosso coração e que Jesus volte mais cedo, depois destas 5 noites, onde a TV Novo Tempo pregou a volta de Cristo. Nas tuas mãos nos colocamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você percebeu que essa noite é uma noite muito especial. Nosso coração já está um pouco apertado, porque está acabando. Mas o nosso desejo é que a bênção de Deus que você recebeu ao longo desses programas possa permanecer na sua vida. E para isso eu preciso mais uma vez lembrar você de um presente que, se você permitir, se você deixar, nós entregaremos gratuitamente na sua casa para que você permaneça estudando a palavra de Deus. Trata-se do estudo bíblico Bíblia Fácil, que acabou de chegar e você pode pedir através do novotempo.com/Bíblia Fácil e a partir do dia 14 começar essa maratona espiritual, essa jornada de estudo da palavra de Deus através desse guia de estudos e da Bíblia. Você é o nosso convidado especial para continuar nessa aventura espiritual
que não deve acabar hoje, mas permanecer todos os dias até a volta de Jesus, amém? É a última noite, são as últimas músicas, né? E eu confesso que eu estou com o meu coração apertado já e com saudade de cada um de vocês. Mas eu queria saber assim, quantos receberam uma bênção muito especial ao longo dessas noites? Eu gostaria de ver a sua mão, levante sua mão, que coisa linda. Quantos gostariam que daqui a gente fosse direto para o céu? Levanta as duas. Que coisa maravilhosa. Agora é o seguinte, segura a mão aí em cima. Agora você vai descer um pouquinho e vai abraçar a pessoa que está do seu lado assim, ó, que coisa boa. E é nesse espírito, é com esse ambiente que a gente vai cantar essa música agora, que fala do céu, que a gente não deve desistir, que a gente tem que continuar caminhando nessa terra até Jesus aparecer nas nuvens do céu, tá bom? Com esse sorriso, com a esperança aquecendo o nosso coração, é assim que nós vamos cantar essa música, não desistir. E esse recado é para você também, amigo, que nos acompanha aí. Vamos cantar juntos então. Dias pensei em que triste te senti sem ter esperança. Mas existe alguém que promete ajudar-te e forças a alma trazer. Por isso, qual o recado? Não desistir, Cristo bonito, breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele. As vozes femininas agora, bem bonito. Esse. Homens com convicção, minha fé em Deus sim está bem firmada. Jesus, todo mundo, um grande coral para o Brasil ouvir. Não desistir, Cristo vem logo, breve aurora. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Somente você agora. Não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém? Gente, que bonito esse coral. Que bonito. Quando a gente fala dessa esperança, não tem como cantar mais baixo, né? Tem que cantar forte para todo mundo ouvir, porque eu sei que isso enche o meu coração, enche o seu também. Aquele dia no qual Deus vai refazer todas as coisas. Um dia Ele colocou a mão no barro para fazer o ser humano, mas um dia Ele vai transformar esse ser humano que já não é mais aquele do início, e nós seremos transformados no dia da volta dele. Só que até esse dia chegar, todo dia Ele precisa fazer um ajustezinho, arrumar uma coisinha aqui e outra ali, como um oleiro, sabe? Começa a restaurar um vaso. Se a gente permite que Ele faça isso, nós somos vasos de honra, e Ele nos restaura todos os dias. Amém? Canta comigo assim. Eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor, com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for.
você em casa, peça para Ele: reaviva-me, inspira minha vida. Para quê? Para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para o teu nome, Senhor. Para honrar o teu nome, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Peça do fundo do coração: renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Você consegue imaginar Deus ouvindo isso? Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Diga para Ele mais uma vez: eu quero ser um vaso de honra, moldado pelo Senhor. Com que mesmo? Com a mensagem de amor e esperança aos homens por onde for. Pede para Ele: reaviva-me, inspira minha vida, prepara-me para fazer o teu querer, aprofunda-me em teu poder e graça, para honrar o teu nome, para honrar teu nome, para honrar o teu nome, Senhor, para honrar o teu nome. Ele é Deus Santo, indivíduo imortal, vida, força, verdade eficaz, prometido a todos os que a Ele buscam, desde a eternidade, sendo um com o Pai e habitando em Cristo o Filho, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história.
ressoa e o clamor da alma faz o Espírito de Deus aumentar da vida a força, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar, descerá sobre nós sua glória, pra mudar de uma vez nossa história. Sua voz convida, sua chuva vai chegar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito de Deus soprar, quando o Espírito de Deus soprar, que esteja aberto nosso viver, quando o Espírito soprar. Olá, uma boa noite a todos. Nós estamos no nosso último programa, último momento, e é um momento de felicidade, é um momento de alegria, é um momento de regozijo, porque hoje, nesse domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Jesus. A morte de Cristo não teria valido nada sem a ressurreição. E hoje nós vamos perceber o impacto que a ressurreição trouxe para a história do cristianismo e para a história da nossa vida. Quero saudar a todos os amigos que estão assistindo essa programação, o último da série de especial de Páscoa, aqui da TV Novo Tempo. Você que nos assiste através da Sky, dos canais abertos, obrigado pela sua companhia durante toda essa semana, obrigado porque eu tenho a certeza de que juntos nos aproximamos mais do Senhor Jesus. Um abraço também muito especial, claro, a todos os amigos da internet que têm nos acompanhado através desse meio de comunicação tão poderoso, as redes sociais, todo mundo conversando, partilhando da mesma fé. E você que nos ouve através de uma das 18 rádios Novo Tempo espalhadas pelo Brasil, ou você que ouve a Rádio Novo Tempo também pela internet, todos são muito bem-vindos aqui ao auditório da TV Novo Tempo, para a última noite tão especial para todos nós. Lembrando sempre, se você quiser conhecer uma igreja adventista do sétimo dia, e você não sabe onde tem uma igreja bem pertinho da sua casa, é muito simples. www.encontreumaigreja.com.br, e ali você vai ter, de maneira muito tranquila e fácil, de fácil acessibilidade, um endereço de uma igreja mais próxima de você. Querido, nesse momento nós vamos, como todas as noites, orar, pedindo que Deus nos acompanhe mais uma vez na leitura de sua palavra e que ela faça diferença na vida de todos nós mais uma vez. Se puder, feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos conversar com Deus. Querido Pai, nós queremos celebrar nessa noite, queremos te agradecer profundamente, porque o momento mais triste da história do mundo se reverteu num momento mais feliz, alegre e gratificante. A esperança que hoje inunda o nosso coração, ela foi concretizada, conquistada, quando Jesus Cristo, ao primeiro dia da semana, surgiu da morte, onde
para toda a humanidade foi apresentada a vitória sobre a morte. Que possamos, ó Deus, reviver esse dia feliz, esse dia de certeza para os discípulos e de certeza para todos nós de todas as eras. Fique, Senhor, conosco. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Se você tem a sua Bíblia, vamos abri-la mais uma vez. Continuamos no livro de Mateus, só que agora no capítulo 28, a partir do verso 1 até o verso 10. Mateus 28, do verso 1 até o verso 10. E nós lemos assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra de entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como de um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado, mas ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Esse foi o diálogo mais lindo de toda a história, porque esse é o momento do reencontro. Você sabe que um reencontro só tem significado positivo na nossa vida se o encontro foi muito bom. Ninguém quer se reencontrar com uma pessoa desagradável, ninguém quer se reencontrar com alguém que não ama. Não há motivos para nos reencontrarmos com alguém cujo encontro tenha sido ruim. Mas esse reencontro de Jesus com as mulheres, percebam o cuidado de Jesus com as mulheres. As mesmas mulheres que não abandonaram Jesus, recebem o privilégio de serem as primeiras a se reencontrar com o Salvador. As mulheres têm uma fibra que consegue transcender a força física. A garra e a coragem das mulheres é surpreendente. E nós percebemos isso em todo o relato. Os discípulos perdidos, separados, e as mulheres unidas, juntas, acompanhando tudo. Por mais horrenda que fosse a cena, por mais triste que o Calvário se demonstrasse, elas estavam unidas e apoiando Jesus da forma como podiam. No silêncio de suas lágrimas, elas olharam Jesus ser morto. Elas estiveram junto ao sepulcro o tempo inteiro, acompanhando Jesus. Vocês sabem que a ressurreição de Cristo ou é o maior milagre do cristianismo, ou é a maior farsa do cristianismo. Da ressurreição de Cristo depende todo o cristianismo. Tire a ressurreição de Cristo e todo o cristianismo pode ser apagado com uma borracha. Toda a nossa fé depende desse momento. Se a ressurreição de Cristo não ocorreu, a nossa fé é vã. Tudo o que nós fazemos é uma grande mentira. Todo o empenho da sua vida está alicerçado nessa ressurreição, nessa história, nesse momento da história de Jesus. De que adiantaria Jesus ter morrido e ter permanecido morto? Nós servimos a um Deus que veio a essa terra, morreu por mim e por você, mas que acima de tudo ressurgiu.
nós servimos a um Deus vivo, vivo. O nosso líder não se encontra no túmulo. O nosso líder não está ali dentro de uma montanha onde foi cravado e cavado na rocha um espaço para defuntos. Sabe, Jesus não está ali porque ele ressurgiu. Existem algumas evidências lógicas que me fazem acreditar na ressurreição de Cristo. Primeiro, porque mesmo os algozes de Jesus, aqueles que odiavam a Cristo, jamais questionaram a ressurreição da filha de Jairo e jamais questionaram a ressurreição de Lázaro. Você pode perceber que acusavam Jesus de tudo o tempo inteiro. Até afirmavam que ele operava aqueles sinais e milagres pelo poder do diabo, mas nunca ninguém questionou a veracidade dos milagres de Cristo. Agora imaginem os discípulos. Nós revivemos ontem toda a decepção dos discípulos. Os discípulos dispersos, sozinhos, magoados, tristes, órfãos, totalmente fragilizados. Mas vamos imaginar que tudo isso seja uma grande conspiração, uma farsa muito bem bolada pelos discípulos e por outros. Se de fato era uma farsa, a farsa foi perfeita. Envolveu até mesmo o suicídio de um homem. Mais do que isso, todos os discípulos tiveram mortes trágicas. Foram mortos em apedrejamento, em espada, crucificados de cabeça para baixo, como foi o caso de Pedro. Quem morre por uma mentira? Vejam, se eles estivessem mentindo para poder ter fama, dinheiro, poder, todos nós entenderíamos. Agora, mentir para ser torturado e morto, ninguém faz isso. Ninguém morre por uma mentira. Se os discípulos não tivessem se reencontrado com Jesus, eles não viveriam o que viveram. Eles não teriam levado adiante o Evangelho como levaram. Eles não entregariam o próprio corpo, a própria vida. Eles não morreriam por um Jesus que prometeu ressuscitar e que não ressuscitou. A verdade é clara para todos nós. Jesus Cristo ressuscitou. Vocês se lembram? Ontem nós descobrimos e percebemos pelo relato bíblico aqui em Mateus, que os sacerdotes se achegaram a Pilatos dizendo assim: olha, ele disse que iria ressuscitar no terceiro dia, nos deu uma escolta, e a gente descobriu que isso representava pelo menos 200 pessoas, eles lacraram a pedra, e você não encontra registros escriturísticos de qualquer pessoa apresentando ou dizendo que aquilo que aconteceu foi uma farsa. Porque como uma dúzia de discípulos sem a menor influência, semi-analfabetos, iria conseguir tirar o corpo de Jesus? E é claro, um exército como o romano, altamente disciplinado, será que todos iriam dormir ao mesmo tempo? E ainda assim eles iriam conseguir deslacrar aquela rocha, empurrar a rocha, sem que nenhum soldado acordasse, ouvisse aquilo? Você acha que um soldado romano, no exército poderoso que eles tinham, com o treinamento que recebiam, iriam porventura desafiar as autoridades dormindo em serviço? Jamais. Um império como o de Roma não se estabelece com soldados levianos. A verdade é que o anjo apareceu, a terra tremeu mais uma vez, e aquelas mulheres que estavam ali, tentando encontrar respostas, elas obtêm essas respostas de um anjo. Ele diz: olhem onde ele jazia, ele não está mais ali. Jesus ressurgiu dos mortos. Hoje, eu e você podemos orar a Jesus, porque ele vive. Você já imaginou se Jesus Cristo estivesse na tumba? Queridos, esse pequeno grupo de pessoas, baseados numa realidade muito forte, onde eles viveram a divindade de Cristo,
fez com que essa seita, esse pequeno grupo religioso, se transformasse na maior religião da terra. Superou o judaísmo, superou o paganismo, permanece vivo e crescendo depois de 2000 anos. Sabe, nós tirarmos a divindade de Cristo é o mesmo do que eu e você entendermos que Jesus Cristo não era quem afirmava ser e por isso caracterizamos Jesus então como um grande mentiroso. Vocês sabem, Joshua McDowell, ele trabalha um conceito tão simples, mas tão importante. Uma vez eu estava indo para Paranaguá, de Curitiba para Paranaguá em um ônibus. E o último ônibus, eram as quase 10 horas da noite, 9h55 em Curitiba, na rodoviária. E eu pegava esse último ônibus para poder ficar mais tempo com a minha família, com a Luciana, que na época era minha namorada, hoje é minha esposa. Então a gente ficava até os últimos momentos, aí a mãe, o irmão, a namorada, todo mundo se despedia, eu trabalhava em Paranaguá. E aí então eu tinha 1h, 1h30 de viagem, e aí então eu descia na rodoviária, pegava um táxi e ia para o lugar onde eu morava. E sabe, uma dessas viagens eu sentei ao lado de um indivíduo muçulmano. E ele se apresentou como muçulmano, com a crença muçulmana. Ele começou a falar da sua fé, da sua crença, de Maomé, de Alá. E ele disse assim, olha, eu reconheço Jesus Cristo como o maior profeta depois de Maomé. Você sabe qual é o nome de Maomé? O nome de batismo de Maomé? Abdul Qasim Mohammed El-Mutelim. Esse é o nome de Maomé. E ele dizia, Jesus Cristo foi o maior profeta depois de Maomé, porque Maomé foi o último profeta a ser levantado, e ele era o servo de Alá, do Deus Altíssimo. E ele dizia assim, olha, Jesus é um grande profeta. Eu disse, Jesus não pode ser um profeta. Por algumas razões. A primeira delas é porque Jesus afirmava ser Deus. E se ele afirmava ser Deus, mas sabia que não era Deus, então ele não é um profeta, é um mentiroso. Se eu chego para vocês e digo assim para vocês, olha, talvez vocês não sabem, mas eu fiz faculdade de Direito, tenho minha carteirinha da OAB, e eu posso ser advogado de qualquer um de vocês. Isso é uma mentira, eu não fiz Direito, eu não tenho a carteirinha da OAB. Se eu afirmo ser algo que eu não sou e eu tenho consciência disso, então eu sou um mentiroso, estelionatário. Estou mentindo para vocês. Agora, se Jesus acreditava que era Deus mesmo e não era, então ele era louco. Se eu chegar para você e falar assim, olha, eu sou Napoleão Bonaparte e eu creio nisso, eu sou louco, certo? Porque você sabe, né, que eu não sou, sabe? Eu não sou. Então, Jesus, ou ele era um mentiroso, ou ele era um louco, ou ele era quem ele afirmava ser. Não há espaço para você crer em Jesus como um profeta, ou como um guru, ou como um homem sábio, ou como um filósofo, porque diferente de todos esses sábios, Jesus Cristo afirmou ser Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira, vós sois os ramos, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou. E essa expressão, eu sou, ela era unicamente usada por Deus. Porque na mente hebraica, todos nós estamos, ninguém é. Só Deus é. É por isso que nós cantamos aquele hino, o grande Deus, eu sou. Deus é, todos nós estamos. Você não é mãe, você está mãe. Você não é professor, você está professor. Só existe um ser que é, e esse ser é Deus. Quando Jesus falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os fariseus se arrepiavam, porque ele estava dizendo que ele era Deus. Quando ele afirmava ser o Filho de Deus, ele estava dizendo que ele era da mesma essência que Deus, da mesma substância de Deus. E a verdade é uma só. Se Jesus não ressuscitou, vã é a nossa fé. Você quer ver isso na Bíblia? Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, 14 diz, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Inútil, totalmente inútil.
Se eu e você não cremos na ressurreição de Cristo, então tudo se perde. Toda a base do cristianismo está na ressurreição. Agora, vocês podem imaginar a felicidade e a alegria dos discípulos? Vocês já imaginaram quando João olhou para Jesus, agora sem sangue? Agora ele tinha as marcas dos cravos, nos pés, nas mãos, do seu lado. Agora não havia mais sangue. Ele que foi batizado em sangue, agora pode abraçar a todos. Os discípulos não têm outra coisa a fazer, o texto bíblico diz que eles se lançaram aos pés de Cristo e o adoraram. Tudo o que Jesus Cristo havia dito era verdade. Eles não precisavam mais ter fé, agora eles pegavam a fé deles, eles tocavam em Jesus. Quantas vezes você acha que um discípulo tocou Jesus depois da ressurreição? Eu acho que eles caminhavam encostando em Jesus. Eles ouviam encostando em Jesus, porque eles queriam pegar. Quantos beijos os discípulos deram em Jesus? Quantos beijos Jesus deu nos discípulos? Quanta alegria! Quanto momento de paz e de alegria! Todas as coisas sendo explicadas, uma a uma, para todos. Tomé, que disse, olha, eu não creio, eu só acredito se eu ver, eu quero tocar. E Jesus Cristo disse, estou aqui, me veja, me toque. Então ele diz, bem-aventurado todos aqueles que não viram, mas creram. Isso inclui você e a mim. Sabe, eu nunca vi Jesus, mas eu sei que Ele existe. O fato de eu não poder vê-lo, não me impede de amá-lo. Algumas pessoas usam esse argumento dizendo que é impossível amar alguém que você não vê. Como confiar em alguém que você não vê? Como amar alguém que você não vê? A melhor resposta eu ouvi essa semana na meditação matinal, quando uma menina que era cega disse, olha, isso não é argumento, porque eu nunca vi o Senhor, mas eu ouço a sua voz, eu sei quem é você e eu confio em você. Eu amo você, mesmo sem nunca ter te visto. Nós não precisamos da nossa visão, das nossas percepções, da nossa sensibilidade, do tato, da audição. Nós não precisamos da visão para crer. Um cego, surdo e mudo, como Helen Keller, podia sim crer em Jesus e viver a fé. Agora tudo depende de escolha. Você escolhe crer na ressurreição de Cristo. Você escolhe permanecer ao lado do Senhor Jesus. Você escolhe amar a Jesus, apesar de não poder tocá-lo, apesar de não poder vê-lo, apesar de não poder ouvi-lo, você escolhe crer. É uma escolha. Agora lembrem-se, no livro de Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa exercitar essa fé. Mesmo que pareça que Deus está em silêncio, mesmo que você não compreenda todos os caminhos de Deus, em algum momento você vai entender. Aquilo que era um monte de dúvidas e de incertezas para os discípulos, Jesus explicou para cada um deles, tudo depois da ressurreição. Eu tenho certeza de que quando eu e você formos para o céu, sabe o que vai acontecer? Eu tenho plena convicção de que muitas pessoas, um dia Jesus vai pegar cada uma dessas pessoas que sofreu barbaridades aqui nessa terra, Ele vai colocar no colo e vai explicar o inexplicável. Eu tenho convicção disso. Eu tenho que confessar uma coisa a vocês aqui. Eu não entendo todas as coisas. Há tantas coisas na Bíblia que para mim são segredos, eu não compreendo. Há tantas coisas que acontecem no mundo que eu não consigo aceitar. Eu não consigo entender. Pare para pensar um pouco. Como que a gente vai entender uma criança ser morta enquanto brincava na praia, 3 aninhos? Porque um jet ski passou por cima. Como que eu e você iremos entender? Os pais acompanharem
a sua filha de 12 anos numa brincadeira, num parque de diversões e cair de uma altura de 30 metros. Ver a situação acontecendo sem nada poder fazer. Deus não poderia mandar um anjo segurar aquela menina. Deus não poderia ter soprado para que o jet ski fosse 1 metro para a esquerda. Existem coisas que eu não tenho resposta, mas eu sei que no céu, todos os meus questionamentos, Jesus vai explicar cada um deles. Você também tem dúvidas? Você também não entende todas as coisas da sua vida, da vida da sua casa, dos seus filhos, da sua família? Você também vive momentos de incerteza, de dúvida? Eu quero falar uma coisa para você agora. A fé, ela precisa da dúvida para existir. Qualquer pessoa tem evidências de sobra para crer. Qualquer pessoa tem espaço para descrer. A escolha é de cada um de nós. Se você não entende todas as coisas como eu não entendo, talvez esse seja o momento de confiarmos, de apenas confiarmos, porque Jesus Cristo ressurgiu. Há mais um texto que eu gostaria de partilhar com vocês, está no livro de João. É o último texto que leremos. João, no capítulo 11, no verso 25. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Querido, eu preciso ser sincero com você. A verdade é uma só. Tudo que eu faço na minha vida é esperando o retorno de Jesus. Não existe lugar no mundo digno para eu educar meus filhos. Não existe. Tudo que eu quero é que os meus filhos cresçam na Canaã celestial. É por isso que eu prego o Evangelho 24 horas do meu dia. Só que tem uma coisa. Se Jesus não voltar na nossa geração, das duas uma. Ou eu vou sepultar meu filho, ou ele vai me sepultar. Um dia, se Jesus não voltar na minha geração, é isso que vai acontecer. Isso vai acontecer com você também. Ou você estará em um caixão, ou alguém que você muito ama estará ali. Uma vez eu escutei uma pregação do pastor Leidivan, que é o nosso capelão aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Eu estava no cantinho na igreja, ele pregando, e ele disse muitas coisas que mexeram comigo. Dentre elas ele disse assim: o fim de tudo é triste. O fim de todas as coisas nesse mundo é tristeza. Você vai morrer. Vai chegar um momento onde o espírito sairá de você. O fôlego de vida sairá de você. Nós não somos imortais. Mas a nossa fé transcende e transpassa o sepulcro. A nossa fé vai além disso. Muito além. A morte foi vencida na morte. O dia em que você tiver que receber a notícia de que a pessoa que você mais ama descansou, o dia que você receber uma ligação dizendo que o teu filho morreu, o dia em que você receber a notícia que a sua mãe morreu, você precisa entender que a nossa fé está além
da sepultura, porque Jesus ressurgiu. Nós servimos a um Deus que vive. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Nesse exato momento, eu posso estar falando para alguém aqui nesse auditório, ou alguém em casa, que está vivendo um dos dias mais tristes de sua vida. Talvez ontem você tenha recebido a notícia de que alguém que você muito ama morreu. Ou a palavra de Deus trará esperança a você, ou não faz mais sentido viver. Sabe, um pastor sempre participa de funerais. E nada é mais desumano do que alguém bem intencionado tentando consolar, dizendo assim: mas a vida continua. Não é assim. Não é assim, a vida continua. A vida, ela foi arrancada de nós. Alguém que a gente ama morreu. Como assim continua a viver? Só existe um jeito de continuarmos a viver, sabe qual é? É quando eu e você cremos em Jesus. Jesus ressuscitou e ele começou a conversar com os discípulos. E o sorriso de Jesus era inconfundível. Os discípulos bebiam as palavras de Jesus mais do que nunca, porque eles entenderam: a maior de todas as inimigas foi vencida, tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, a sua vitória? Jesus venceu. Nós não precisamos mais nos desesperar diante da morte. O convite de Jesus é esse: venha. O convite de Cristo Jesus é: ouça o que eu tenho para te dizer. A morte não é mais o fim. Eu ressurgi dos mortos. Ele é o primogênito. Hoje Jesus te faz um convite. Não quer você viver para a eternidade. Não quer você aceitar Jesus na sua vida. É a hora de você vir, querido. Não importa onde você está, é a hora de você vir. Venha. Venha, esse é o momento de você dizer: Senhor, essa esperança é a única esperança que eu tenho. Porque nenhum de nós quer morrer, nenhum de nós quer padecer. Querido, esse é o momento. Pessoas, acredite no que eu vou dizer a você, pessoas foram salvas por Jesus, e há pessoas que jamais conheceram a Jesus e foram alcançadas pelo Calvário. Há pessoas que nasceram em países e nações pagãs, mas que obedeceram a lei que conheceram, obedeceram o Deus que lhes serviram. E agora, querido, Jesus Cristo, quando voltar a essa terra, ressuscitará os seus filhos e trará pessoas dos 4 cantos desse mundo. Querido, eu preciso fazer um apelo a você enquanto o quarteto entra. Eu preciso fazer um apelo, porque eu não sei o dia de amanhã. Talvez eu não esteja aqui amanhã. Talvez você não esteja aqui amanhã. Talvez esse seja o último dia da nossa vida na terra. Mas se você crê na ressurreição, se você crê que Jesus pode alcançar o mais vil pecador, inclusive eu e você precisa tomar uma decisão. A decisão de falar: Senhor Jesus, se o Senhor é capaz de salvar um índio, se o Senhor é capaz de salvar um pagão, se o Senhor é capaz de salvar um idólatra, o Senhor é capaz de me alcançar apesar dos meus pecados. Eu preciso crer com todas as forças da minha vida naquilo que o Senhor disse. Eu preciso crer que o meu filho ressuscitará. Eu preciso crer que eu vou me reencontrar com o meu pai, com o meu avô. Eu preciso crer. Você precisa crer. Você necessita crer nessa esperança, porque senão, querido, é vã a nossa fé. Por isso hoje o meu apelo é: você quer diante de todo o universo declarar a sua fé em Jesus
e dizer: Senhor Jesus, eu aguardo o seu retorno, eu creio na sua salvação, eu creio que o Senhor pode me alcançar, eu creio que o Senhor pode me salvar. Se você crê, querido, coloque-se em pé diante de Jesus e diga: Pai, por favor, me ajude a crer, me ajude a viver a fé cristã. Os discípulos viveram uma nova experiência, eu também preciso viver. Será muito eu pedir que você colocasse assim a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Talvez você nem a conheça, mas ele é seu irmão. Ele é seu irmão de fé e de sangue, pelo sangue de Jesus. Querido, você pode viver em outras terras, Deus te alcança. Você pode ir para longe, Deus te alcança. Você pode ter nascido em um país budista, Deus te alcança e te salva. Você pode ter dificuldades de crer, Jesus te alcança e te salva. Deus alcança você. Deus alcança você. Sabe, eu e você conheceremos o céu, mas Deus conhece a cruz. Vivi em outras terras, outros deuses conheci, e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. A minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e luz de glória lhe cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir, com anjos ao redor, e transportados viajamos para um lugar de luz. Esse Deus, como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador. Eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Deus, como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece
fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Feche seus olhos, curve sua fronte e vamos juntos orar a Deus. Pai, nós só poderemos conhecer o céu porque um dia o Senhor conheceu a cruz. Esses momentos de Páscoa encerram-se aqui, mas a nossa caminhada continua. Por favor, Pai, que a alegria que os discípulos sentiram com a Tua ressurreição seja o mesmo sentimento de todos nós hoje. Que possamos, ó Deus, renovar a nossa fé contigo agora. E que possamos, ó Deus, mais do que nunca valorizarmos tudo que o Senhor fez por nós. Se existe alguém aqui, ó Deus, com muita, muita, muita saudade de alguém que tanto ama, que já descansa no pó da terra, quero, ó Deus, apresentar a grande esperança que temos. Mostre a essa pessoa que falta muito pouco tempo para estarmos juntos, para nunca mais nos separarmos. Graças, Senhor, te damos graças por tudo que o Senhor fez por cada um de nós. Em teu nome, amém.